Olá a todos, meu nome é Melisa, sou farmacêutica e mestranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da FURG, e hoje eu trago para vocês, então, a aula relacionada a fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Lembrando a vocês que essa aula está dividida em dois vídeos, este relacionado aos Alzheimer's e o próximo vídeo relacionado aos fármacos anti-inflamatórios esteroidais, que são os glicocorticoides. Bom, então vamos dar início. É importante que a gente saiba o que é inflamação. O que seria inflamação? A inflamação, então, nada mais é que a resposta do organismo a qualquer tipo de agressão sofrida. Essa agressão, então, ela vai ser capaz de causar tanto uma lesão celular como também uma lesão tecidual. A resposta, então, ela vai se dar em vários tipos de tecidos e também órgãos, e ela é mediada por diversas substâncias que vão ser produzidas por células danificadas e também por células do sistema imunológico, na qual essas células irão se encontrar eventualmente nas proximidades da lesão. Mas também fica assim, ó, que a ideia é que a inflamação, ela nunca vai ocorrer sem um motivo ou sequer sem um estímulo. Então, entre os estímulos mais recorrentes relacionados à inflamação, está primeiramente a infecção, na qual é a entrada de um patógeno ou até mesmo de um corpo estranho em algum tecido do nosso corpo. Além disso, tem inflamações relacionadas ao trauma mecânico, que, como mostra naquela segunda imagem ali que eu trago para vocês, como se fosse um tapa no rosto, que a batida vai causar, consequentemente, um vermelhidão e também um aumento da temperatura naquele local da agressão, no local da lesão, e, consequentemente, vai se ter uma resposta inflamatória. Além disso, se tem uma inflamação ocasionada devido à temperatura, onde essa temperatura ela pode ser tanto alta quanto baixa. A alta a gente sabe que existe, e a baixa muitas vezes é relacionada a países que nevam, que o frio é extremo, onde aquele gelo causa uma geladura, queimaduras na pele, o que é um processo inflamatório. Já os agentes químicos, que são relacionados também a processos inflamatórios, muitas vezes são encontrados em laboratórios de pesquisa ou de trabalho em universidades, por exemplo. Por isso, você pede muita proteção, o uso da proteção e o cuidado ao manejo desses reagentes. Além disso, também tem os estímulos ocasionados relacionados à radiação UV, que são causados muitas vezes pela queimadura de sol, que assim como os agentes químicos também na radiação UV relacionados à queimadura de sol, se pede muito cuidado com essa exposição à frente ao sol por muito tempo sem proteção. Nesse slide, acabei não colocando, mas existe também processos inflamatórios relacionados às doenças autoimunes, onde o estímulo vai ocorrer contra os próprios tecidos, e como esses estímulos não conseguem nem ser evitados, muito menos diminuídos ou até mesmo eliminados, essa reação vai acabar se tornando persistente e recorrente, a fim de se caracterizar em uma inflamação crônica. Bom, então, independente da lesão, independente da forma e do agente causador da inflamação, a inflamação ela vai se caracterizar por 5 sinais. O primeiro dela é o calor, que vai causar o aumento da temperatura, ocasionado pelo aumento do metabolismo e também devido ao aumento do fluxo sanguíneo ocasionado pela vasodilatação, que, consequentemente, vai aumentar a temperatura, que, diga-se de passagem, que é a febre. Existem também os sinais que é o rubor, na qual é conhecida como hiperemia, que também é ocasionado devido ao aumento do fluxo sanguíneo. Esse aumento do fluxo sanguíneo, como sabemos, o sangue tem uma cor muito marcante, quando aumenta esse fluxo, essa cor acaba se ressaltando. Então, por isso a gente diz que o rubor nada mais é que esse vermelhidão ocasionado pela vasodilatação. Existe também o edema, vocês vão encontrar também na literatura e alguns vídeos como tumor, tá? Então, nada mais é também que um aumento da permeabilidade vascular e o acúmulo do plasma nos tecidos, ocasionado também pelo aumento do fluxo sanguíneo, o que posteriormente vai levar à formação de um edema nos tecidos. Existe também a dor, que é causada pela produção de substâncias na qual vão aumentar a sensibilidade das fibras nociceptivas, de forma a indicar o local da ação. E, por fim, existirá a perda de função, que nada mais é que um resumo ou consequência dos 4 sinais anteriores.
Então, para a gente dar continuidade nessa parte relacionada à inflamação, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho mais. Ela é bem chatinha, mas vocês precisam entender de onde que parte essa fisiopatologia da inflamação, tá? Então, para ficar mais didática, eu vou tentar dividir esse processo em resposta vascular, como está esse slide, e o outro slide em resposta celular. Mas eu quero que vocês entendam que ambas as respostas ela acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, só mais ou menos ao mesmo tempo em ambas situações, tá? Então vamos dar início. A parte normal, então, como vocês estão vendo nessa primeira imagem, vocês estão vendo os capilares, na qual eles são ligados nas veias e a partir das vênulas. Esses capilares, então, eles vão ser responsáveis por levar o sangue de volta ao coração, para que o mesmo seja oxigenado em um processo pulmonar. Além disso, esses capilares são ligados às artérias através das arteríolas, onde eles vão ser responsáveis por abastecer os nossos tecidos e os nossos órgãos. Ou seja, abastece o tecido e órgãos do corpo humano. Isso porque ele consegue levar o sangue oxigenado e rico em nutrientes em todo o nosso corpo. Além disso, o capilar é o vaso sanguíneo mais fino que a gente vai encontrar no nosso organismo e geralmente essa espessura dele tão fina faz com que ele se delimite na passagem somente de uma hemácia. Essa hemácia também vai acabar levando junto células do sistema imunológico que são circulantes. Essas células imunológicas circulantes, elas são muito abundantes no organismo, tá? E essas células são chamadas de neutrófilos, tá? Então, passando para essa outra imagem, a imagem de um tecido, de um capilar em processo de inflamação, vamos supor que houve um estímulo inflamatório ocasionado por um corte. Aí eu deixo para vocês imaginarem, se vocês quiserem, por uma faca, uma tesoura, por qualquer objeto cortante. Então, ocorrerá uma lesão tecidual e além de ter feito a lesão, o corte, o aprofundamento do corte, vai se ter também a possibilidade de entrada de alguns micro-organismos devido a esse material cortante, né? Então, para descontaminar o tecido e recuperar o local que foi lesado, cortado e machucado, teremos então uma série de modificações ocorrendo. Vocês conseguem então imaginar comigo que quando acontece um corte, há um extravasamento de sangue muito grande, né? O sangue está saindo devido àquela ação. Então, o nosso corpo, ele vai reagir ao contrário, ou seja, ele vai agir em uma vasoconstrição. Por quê? Porque ele precisa cessar aquele processo de extravasamento sanguíneo. Por quê? Porque está tendo aquela perda excessiva de sangue rapidamente, o que se está perdendo muitos nutrientes, oxigênio, entre outros. Então, acontece que os mastócitos, que são células imunológicas, irão liberar mediadores inflamatórios do tipo histamina, na qual essa histamina se caracteriza por ser um potente vasodilatador. Então, essa vasodilatação ocasionada devido à histamina, ela vai ser muito importante em todo o nosso processo inflamatório. Entre uma delas que vocês vão se dar conta é que essa vasodilatação ela é precursora dos dos 5 sinais anteriores que eu falei para vocês. Entre eles, o calor, que é como eu falei para vocês, é o aumento da temperatura ocasionado pelo aumento do fluxo sanguíneo devido à vasodilatação, que vocês conseguem entender que no momento de vasodilatação o vaso se dilata, então o fluxo sanguíneo é muito maior, né? Existe também o rubor, que também é um dos sinais, que nada mais era que a vermelhidão, a hiperemia, lembra? Que é ocasionada pela cor do sangue, pela cor forte do sangue. Uma vez que esse fluxo está aumentado, essa cor se torna mais marcante. E, por fim, existe também um dos sinais relacionados a essa vasodilatação, é o edema, que através dessa vasodilatação vai se ter um influxo de fluidos e de sangue para os tecidos e causando um edema local. Bom, além disso, essa vasodilatação, como eu falei para vocês, ela é muito importante, por mais que ela carregue o sangue, nesse sangue vai se carregar moléculas de oxigênio para o local lesado, o que isso é muito importante, já que houve um extravasamento de sangue para fora, então precisa ser recuperado para recuperar a parte lesada.
juntamente com esse oxigênio, vai ser levado também nutrientes que também serão úteis para fazer essa reposição celular. Tá? Então, vale ressaltar, é importante ressaltar que a inflamação por si só é um processo que é bastante danoso, é bastante lesivo, e por isso o oxigênio e os nutrientes que vão junto com esse sangue vão ser tão importantes para esse restabelecimento desse processo lesivo, desse processo inflamatório. Outro ponto que é muito importante relacionado a essa vasodilatação é que com maior fluxo e acúmulo desse fluido no tecido lesado, caso haja uma toxina, vamos supor que tenha entrado juntamente com o objeto cortante no local lesado, essa toxina, qualquer tipo dessa função, ela será diluída, o que torna ela mais fácil de ser eliminada e diminuindo qualquer dano ou próspero dano que possa causar no tecido que já está lesionado. Além disso, a vasodilatação é necessária porque para fazer mais fibrinogênio, talvez vocês não saibam, mas a fibrinogênio é um fator de coagulação, na qual ele vai se responsabilizar a chegar ao tecido lesado. Então, esse fibrinogênio, em contato com o tecido que está machucado, vai se transformar em fibrina e vai formar, entre aspas, uma forma de revestimento, uma capa, para quê? Para que esse local fique compartimentalizado, ou seja, dividido, limitado. Por quê? Isso é importante para que um foco infeccioso no tecido onde está machucado, essa proteção vai evitar que essa lesão se propague para outros locais, outros tecidos, e não se torne uma reação inflamatória sistêmica. Além disso, a vasodilatação ela vai ser importante para que aconteça o afastamento das células endoteliais, para que aconteça, então, uma resposta celular. E vocês vão entender melhor agora nesse outro slide. Talvez vocês fiquem perguntando, então, como é que o neutrófilo, vamos supor que é uma célula do sistema imunológico que se encontra na corrente sanguínea, ela chega no tecido lesionado. Como é que ela recebe o sinal? Como é que ela chega até lá? Então, primeiramente, isso vai ocorrer graças à vasodilatação, tá? Devido ao fluxo sanguíneo aumentado. Também vai ocorrer graças às mudanças que essa célula imunológica vai apresentar na superfície dela, na parte externa dela, e também graças às células endoteliais, que também vão apresentar mudanças para que essa célula se adapte a ela. Tanto as células endoteliais quanto os neutrófilos, elas vão passar a expressar proteínas na sua superfície que vão ser muito importantes para que ambas consigam se agregar. Então, eu trago aqui para vocês duas proteínas que vão ser bastante importantes, nas quais são as integrinas e as selectinas. Bom, aqui nessa imagem está colocado como leucócito. Só que eu quero que vocês saibam que tanto o neutrófilo como o monócito, o leucócito, eles utilizam praticamente os mesmos mecanismos para migrar do sangue para o tecido. Aqui nessa imagem é leucócito, mas eu vou ir falando para vocês como neutrófilo, tá? O neutrófilo, então, ele se encontra na corrente sanguínea, como eu falei para vocês, e ele caminha até chegar ao local de ação, que é na imagem 1 ali, quando vocês conseguem ver entre a 1 e a 2, onde está se movimentando. E essas proteínas, então, que eu falei para vocês que vão ser muito importantes, vão fazer com que ele chegue mais perto da parede do vaso sanguíneo, como vocês conseguem ver na imagem 2. Esse processo, então, vai ser chamado de marginação, tá? Assim que o neutrófilo, então, ele vai se aderir a essa parede do endotélio, na parte 3, vocês conseguem ver que tem uma flechinha de movimentação, né? Vai começar, então, a acontecer a rolagem, ou seja, esse neutrófilo vai começar a andar acima desse epitélio, tá? As quimiocinas, então, que são produzidas nos tecidos infectados, ou mesmo produzidas pelas células endoteliais, são apresentadas na superfície endotelial e vão ligar seus receptores presentes nos neutrófilos. E aí, então, acontece esse processo de rolamento, tá? Resultando numa ativação das integrinas, como vocês podem ver ali no 4, onde aparece aqueles pauzinhos lilás, onde essas proteínas vão ser ativadas no próprio neutrófilo em um estado de ligação de alta afinidade. É nesse momento, então, que ele vai fazer com que esse neutrófilo pare de rolar pelo endotélio
e vai se agarrar com muito mais força nesse tecido, como vocês conseguem ver no 5. No 5 passando para o 6, vai acontecer o processo de diapedese, tá? Que é apresentada pela saída do neutrófilo da corrente sanguínea para o tecido lesado, quando vocês conseguem ver que essa célula, ela começa a descer para o tecido. Esse processo ocorre tanto pelas proteínas que vão empurrar esse neutrófilo para baixo, na imagem nos parece para baixo, né? Para baixo, quanto as fibras do próprio tecido que vão tender a puxar o neutrófilo para dentro do tecido. Na A7 ali, é nesse ponto que a vasodilatação ela vai ser muito importante, porque lembra que eu falei para vocês, a vasodilatação também vai ser muito importante porque vai acontecer o afastamento das células endoteliais. Está aí a prova. Esse afastamento das células endoteliais faz com que essas células do sistema imunológico consigam entrar no nosso tecido para que consiga combater esse processo inflamatório, tá? Isso porque também devido à atuação dessas proteínas que eu falei para vocês, as integrinas e selectinas, que vão empurrar e puxar o neutrófilo para dentro, né? E ele vai precisar de um espaço do endotélio, como eu falei para vocês, que foi feito graças ao vaso que estava em processo de dilatação. Além disso, nesse processo mais ou menos concluído, terá o neutrófilo dentro do tecido. Daí vocês vão perguntar, tá, aconteceu, vai acontecer então, o neutrófilo conseguiu entrar para dentro do tecido e ele está pronto para fazer a fagocitose daquela célula, né, e eliminar o que está causando o processo lesivo. É importante, então, que vocês saibam, por mais que aconteça a fagocitose daquilo que está fazendo a lesão, o neutrófilo ele não vai conseguir voltar para a corrente sanguínea, tá? Ele vai ficar ali e vai morrer porque ele faz a fagocitose e morre junto com o patógeno. Mesmo que ele tente entrar e voltar para a circulação, o espaço da vasodilatação feita nas células endoteliais não funciona, não abre mais. Então, após mais ou menos um dia, teremos os monócitos e outras células chegando nesse local de lesão, que também farão diapedese, através da entrada, né, no tecido, essas células sendo ativadas e entrando dentro do tecido, e aonde também irão fagocitar outros micróbios que serão chamados de fagócitos. Então, essas células acabam morrendo juntamente com esse processo, com células que são lesivas. Bom, então, para que vocês consigam entender melhor essa parte final em relação à inflamação, o processo inflamatório, ele é regulado por mediadores que são produzidos por células específicas, tá? Na qual são conhecidos como mediadores inflamatórios. A maioria dessas substâncias, elas são vasodilatadoras, como no caso da histamina, como eu falei para vocês nos slides anteriores, e também quimiotáticas, ou seja, que vão realizar quimiotaxias e têm o poder de chamar mais células imunológicas para o local da lesão, onde está ocorrendo a lesão, e como no caso que a gente teve os neutrófilos, né, que chegavam em todo momento para que a gente tivesse aquela inflamação combatida. Sem essas substâncias, os neutrófilos eles não saberiam onde agir, de que forma eles deveriam chegar no tecido. Então, eles iam apenas circular pelo nosso sangue. Então, essas células, além de serem vasodilatadoras, elas são ditas, entre aspas, como sinalizadoras dos nossos neutrófilos para que eles possam fazer ação. Bom, então, a maioria das nossas células são derivadas tanto das células como do plasma. As substâncias, desculpa, elas são derivadas das células. A gente vai encontrar a histamina, na qual ela é produzida pelos mastócitos, e tem os basófilos, que são muito semelhantes aos mastócitos, só que eles são mais circulantes, tá? Como foi dito anteriormente, a histamina se caracteriza por ter uma potência vasodilatadora, e ela também atua com a bradicinina, já que ambas, a bradicinina que se encontra nos derivados do plasma, né, já que as suas ações entre ambas é muito semelhantes. Uma diferença entre elas é que a bradicinina tem o poder de causar a dor no local, é uma ação álgica, tá? E causa uma irritação nas terminações nervosas nociceptivas. Em relação ao óxido nítrico, ela pode ser produzida pelos macrófagos e também por outras células, e também ela tem um efeito dilatador bastante importante.
As citocinas e quimiocinas, ambas são produzidas pelas células do sistema imunológico, principalmente pelos macrófagos, e também vão ser muito quimiotáticas, além de ativar várias outras células do sistema imunológico. E teremos também os eucosanoides, na qual eles darão origem às prostaglandinas e leucotrienos, que serão muito importantes para a ação dos nossos AINES, que eu vou dar uma breve pincelada para vocês no próximo slide. Teremos também os derivados do plasma, que são fatores dissolvidos no plasma e que agem quando temos uma inflamação. Vale ressaltar também que os derivados das células, como a parte anteriorzinha ali, são substâncias que as próprias células vão produzir, tá? Então, em relação às substâncias relacionadas aos derivados do plasma, encontra-se a bradicinina, tá? Que ela é uma vasodilatadora, ela faz o aumento da permeabilidade vascular e faz com que aquelas ações discutidas anteriormente, como a função da vasodilatação e levar o oxigênio e nutrientes para o sangue, conjuntamente com o sangue para o local lesivo, vão chegar para o tecido mais fluido, como a função da bradicinina, fazendo com que dilua qualquer substância nociva. Além disso, existem também os derivados do sistema complemento, onde algumas substâncias desse sistema elas vão se caracterizar por ser muito quimiotáticas e também vão poder se grudar nos patógenos, fazendo com que os neutrófilos e macrófagos consigam detectar esse patógeno, fazendo com que aconteça uma fagocitose desses patógenos que estão fazendo o processo lesivo. Bom, como eu falei para vocês, os eucosanoides vão ser muito importantes para nós nessa função, nessa aula. Isso porque eles são um grupo de mediadores que são produzidos a partir de ácidos graxos específicos. Acho que talvez vocês conheçam os fosfolipídios, que são precursores deles, né? Na qual eles são sintetizados a partir desse ácido e são produzidos por duas vias, das ciclooxigenases e das lipoxigenases. Como vocês conseguem ver nessa síntese, teremos os fosfolipídios que darão origem ao ácido araquidônico através da ação da enzima fosfolipase A2. A partir desse ácido araquidônico, essa síntese será se ramificar em duas partes, uma criando os leucotrienos através da ação das enzimas lipoxigenases e a outra a produção de prostaglandinas através da ação de enzimas chamadas ciclooxigenases do tipo 1 e 2. E é essa parte que eu quero que vocês marquem, a ciclooxigenase, tá? As prostaglandinas também irão dar origem aos tromboxanos A2 através das enzimas TX sintase, que é os tromboxanos sintase. Durante a inflamação, então, vai existir uma enorme quantidade de substâncias na qual elas vão acabar sendo liberadas, na qual elas vão apresentar um papel bastante importante durante todo esse processo inflamatório que eu expliquei para vocês. Entre as substâncias que eu vou falar bastante, que vão ser fundamentais para esse processo, são as prostaglandinas. Elas são caracterizadas por apresentar ações tanto fisiológicas, como também ações inflamatórias, tá? Então, a partir disso, o mecanismo de ação dos ARNIs está justamente nesse bloqueio da síntese das prostaglandinas, na qual estão envolvidas na inflamação. Vocês lembram, então, que eu falei para vocês que vocês marcassem bem as enzimas ciclooxigenase, né? Isso porque essas enzimas vão ser determinantes para a ação desses ARNIs. As ciclooxigenases elas são divididas em 3 tipos. Eu trouxe a COX-3. Eu trouxe mais a COX-3 para vocês saberem que ela existe. Ela está sendo estudada para ver realmente quais são as propriedades dela. Aqui nessa nossa aula ela não vai ser importante, eu só estou falando nela nesse momento para que vocês entendam que ela existe, tá? Ela se caracteriza por ser variante da COX-1 e ser encontrada no sistema nervoso central, tá? Mas ela é uma enzima, desculpa, que ainda está sendo bastante estudada. Então, vamos focar em o que realmente nos importa, né? Que é em relação à ciclooxigenase do tipo 1 e 2. A 1, ela vai gerar prostaglandinas para regulação de processos celulares normais, tá? Já a COX-2, ela vai gerar prostaglandinas para mediar tanto a dor como a febre, como também a inflamação. A COX-1 é uma enzima constitutiva ou até mesmo fisiológica, na qual ela é expressa na maioria dos tecidos.
vocês vão encontrar elas presentes tanto na mucosa do adenal, assim como nas plaquetas, que eu quero que tá grifadinha ali, porque eu quero que vocês saibam que ela age nas plaquetas, porque eu vou falar para vocês um pouquinho depois, além de realizar a função de manutenção do organismo, assim também agindo como citoprotetor gástrico. Já a ciclooxigenase do tipo 2, ela é induzida nas células inflamatórias quando ativadas, tá? Ela somente faz essa ação quando ativadas, e dessa forma, a COX-2 é a principal responsável pela produção de mediadores prostanoides da inflamação. A COX-2 vai ser encontrada tanto nos rins, como também no sistema nervoso e no endotélio, que eu também grifei para que vocês decorem essa parte, porque vai ser importante, eu vou falar para vocês aos poucos depois, tá? Bom, então precisamos discutir melhor a ação dessa substância, tanto na forma fisiológica quanto na forma inflamatória. Agora a gente vai começar nela como uma função fisiológica, tá? Em relação, ela tem sua ação numa mucosa estomacal, ou até mesmo vocês vão encontrar como mucosa do adenal. Isso porque ela é mediada pela enzima COX-1, que vai produzir prostaglandinas no local, no qual essas prostaglandinas vão ser protetoras da mucosa. Isso porque o estômago, vocês sabem, ele produz ácido clorídrico, né? O que vai tornar a secreção secreção gástrica muito mais ácida, podendo ocasionalmente levar a lesões graves, né? Como no caso das úlceras pépticas, como eu mostrei para vocês ali naquele quadrinho vermelho. Só que para evitar que isso aconteça, as paredes estomacais têm um muco protetor, e esse muco é produzido graças ao estímulo das prostaglandinas, do tipo PGE2 e prostaciclinas. Então, a ação dessas prostaglandinas vai fazer com que aconteça um estímulo para o aumento da produção desse muco citoprotetor da mucosa gástrica, e que ocasionalmente vai reduzir a produção dos ácidos clorídricos, deixando então a secreção estomacal menos ácidas e com menos chance de fazer com que aconteça algum dano estomacal, como no caso de úlceras pépticas. Então, essa ação ela é muito importante, tá? Gravem isso, que essa ação da enzima COX-1 vai ser muito importante e relevante para o processo dos AIDS. Bom, temos então também uma ação relacionada às prostaglandinas, que é a ação relacionada à coagulação. As prostaglandinas também vão ter uma ação nesse processo, na qual existirá os tromboxanos, na qual eles são caracterizados por serem um indutor da coagulação. Melhor, eles são um potente indutor de coagulação, na qual eles vão agir sempre para formar um coágulo para que ele seja necessário. Mas para o sangue não ir todo se coagulando, vai precisar que a substância pare esse processo ou até mesmo equilibre esse processo. Então, é aí que a prostaciclina vai entrar e vai ser capaz de fazer isso. Por quê? Porque a prostaciclina é um inibidor da coagulação. E para que tudo funcione direito e num certo equilíbrio, precisa-se que uma quantidade equilibrada tanto de tromboxano 2 e de prostaciclina esteja no sangue. Caso haja uma falta de equilíbrio entre as substâncias, esse processo vai ficar prejudicado. Então, é como se a ação dessas enzimas seja fundamental uma pela outra para que aconteça esse equilíbrio, ocasionado graças às prostaglandinas. As prostaglandinas também serão importantes no rim, na função renal, principalmente em pacientes que são acometidos, apresentam algum acometimento renal. Geralmente são pacientes idosos, mas isso não é padrão, sabemos que existe muito isso além da idade. Então, cujos rins, por mais que estejam saudáveis, eles vão perdendo um pouco da sua função, ou até mesmo em outras patologias relacionadas ao rim, que vai resultar em um pouco da perda dessas funções, né? Com o passar do tempo, vão aumentar a produção de prostaglandinas na arteríola aferente renal, o que vai causar uma vasodilatação e manutenção da taxa de filtração glomerular, ou seja, vai melhorar a eliminação de sódio, tá? Fazendo com que os rins não sejam acometidos por completo e funcionem mais perto do normal. Essa função da prostaglandina, vale ressaltar que ela é mediada através da COX-2, tá?
Já as prostaglandinas também, elas apresentam outras funções que irão ser menos importantes nesse momento da nossa aula, mas estão entre elas a capacidade de contração do útero, na qual é causada graças a PGF2-delta, ações como vasodilatação e vasoconstrição, broncodilatação e broncoconstrição, inibição da lipólise, relaxamento e contração do trato gastrointestinal. Só que vocês vão perguntar, por que essas ações acontecem de formas contrárias? É como se tivesse o pró e o contra, né? Essas ações contrárias vão depender muito da prostaglandina. Vai depender da onde que a prostaglandina está fazendo essa ação, do local de ação, e também em qual receptor que essa prostaglandina está se ligando, em qual receptor, desculpa, ela está se ligando. Então, por isso, essa contrariedade de ações, devido ao receptor e o local de ação dessas prostaglandinas. Bom, como eu falei para vocês, as prostaglandinas, elas vão ser responsáveis por ações tanto fisiológicas, como a gente já deu uma pincelada agora, mas como também por ações de inflamação, ações inflamatórias. E entre elas está, primeiramente, a ação relacionada à febre. A febre, então, os neurônios do hipotálamo, eu quero que vocês saibam, controlam o equilíbrio entre a produção e a perda de calor. Então, regulam, assim, a temperatura corporal normal. É como se, entre aspas, esse hipotálamo funcionasse como um termostato. No momento que acontece a febre, dá para se dizer de passagem que está acontecendo também um desequilíbrio nesse termostato. Então, através da ação da PGE2 no hipotálamo, que vai atravessar a barreira hematoencefálica, vai produzir assim um aumento da temperatura, fazendo o desequilíbrio desse termostato, como eu falei para vocês. Existe também outra ação relacionada à dor, onde vai acontecer a liberação das enzimas PGE2 e prostaciclinas, que irão irritar as fibras nervosas locais, reduzindo, então, o limiar da ativação dos nossos receptores, tá? Eu destaco aqui para vocês a dor crônica, que é uma dor lenta, onde vai se destacar a ação dos ARNs, tá? Em relação a essas dores crônicas, que normalmente são usadas em doenças que geram esse tipo de dor. Já a inflamação, que também é uma ação das prostaglandinas, as PGE2 e as prostaciclinas vão ser responsáveis pelo aumento do fluxo sanguíneo, da vasodilatação, o que, consequentemente, vai aumentar a permeabilidade vascular, aumentando o estímulo de infiltração leucocitária. Tá, então eu dei um breve resumo de como é que essas prostaglandinas funcionavam, como é que é a função da inflamação. Então, vamos entrar na parte do que nos interessa, entre aspas, né, que é o ARN. Bom, o principal objetivo dos ARNs, dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, é agir nesses três sintomas anteriores, nessas três ações inflamatórias das prostaglandinas, que eram quais? Febre, dor e inflamação. Por isso, essa classe medicamentosa, vocês vão encontrar ela agindo de três formas, como forma antitérmica ou antipirética. Essa função é a mesma, só muda o nome, que significa baixar a febre, tá? Antitérmica, ou baixar a temperatura, desculpa, que é antitérmica ou antipirética. Também ela tem que ter ação analgésica e anti-inflamatória. Por isso que os ARNs precisam ter o efeito AAA, os três As. Eu pedi para vocês que se dessem conta e que decorassem a função da ciclooxigenase, né? E aquela síntese dos eucosanoides, porque seria muito importante para que a gente soubesse de que forma esses ARNs vão agir. E aqui eu trago para vocês de novo o ácido araquidórico dando origem às prostaglandinas e, consequentemente, dando ação aos tromboxinos A2. Isso por causa da ação das enzimas ciclooxigenase. Só que essas ciclooxigenases, independente do tipo, vão ser bloqueadas, tá? Bloqueadas justamente pelos ARNs, impedindo a transformação do ácido araquidônico em prostaglandinas e, consequentemente, nos tromboxanos. Normalmente, os efeitos AA, que é a função antitérmica, analgésica e anti-inflamatória, vai ocorrer na inibição da COX-2, enquanto os efeitos indesejáveis, e aqui eu já dou um spoiler para vocês, que entre os efeitos indesejáveis mais indesejáveis, entre aspas, é o efeito gastrointestinal, que é resultante da inibição da COX-1. Bom, então esses ARNs, eles são divididos em dois tipos, os não seletivos e os seletivos.
Os não seletivos, o próprio nome está dizendo que ele não tem seleção, então significa que ele age inibindo tanto a COX-1 como a COX-2. Já os seletivos, eles vão agir inibindo somente a enzima ciclooxigenase do tipo 2. E é importante que vocês saibam que os AINES eles vão inibir somente a ação das prostaglandinas, porque uma vez que eles vão inibir as enzimas que dão origem a elas, estão inibindo as ações das prostaglandinas. Mas isso não quer dizer que eles vão ir acessar a inflamação diretamente. Isso quer dizer que eles vão reduzir os efeitos inflamatórios ocasionados pelas prostaglandinas pelo bloqueio da ação dessas substâncias. E com isso não terá a produção desses efeitos. Eles não vão agir diretamente na inflamação, mas sim na precursora dessa inflamação, tá? Então, para o medicamento ser um AINE clássico ou típico, vocês vão encontrar tanto como típico como clássico na literatura, ele significa que ele tem as 3 ações citadas, que é o efeito anti-inflamatório, antitérmico e analgésico. Só que também vocês vão encontrar que existem alguns medicamentos que nessa definição restrita não são AINES. Isso porque eles não têm os 3 efeitos necessários. Porém, eles são ditos como AINES porque eles inibem ou bloqueiam algum tipo das COX ou até mesmo as duas. Então, por isso, eles são encaixados nesse grupo farmacológico. Entre os AINES mais importantes que eu quero que vocês conheçam, ou até mesmo já conhecem, é o ácido acetilsalicílico, a nossa famosa aspirina, S, o ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, o paracetamol e a dipirona, enquanto os seletivos somente para inibição da COX-2 está o celecoxib e etericoxib. Tá, então sabemos então que as ações da prostaglandina inflamatória está aí em formar febre, formar a dor e a inflamação. Então, a função dos AINES é inibir a febre, inibir a dor e inibir a inflamação. Então, entre as ações terapêuticas dos AINES está o efeito antipirético, como eu falei para vocês, onde os AINES vão impedir que a interleucina no sistema nervoso central libere as prostaglandinas através da ciclooxigenase, né? Que elevam o ponto de ajuste hipotalâmico para o controle da temperatura, ou seja, eles regulam, eles equilibram, entre aspas, o termostato, como eu falei para vocês anteriormente. O AINE também vai ter seu efeito analgésico sobre a dor, na qual ele vai diminuir a geração de prostaglandina, consequentemente vai diminuir a sensibilização das terminações nervosas nociceptivas relacionadas aos mediadores inflamatórios, e assim vão resultar na diminuição da vasodilatação mediada pelas prostaglandinas, diminuindo essa dor. Além disso, os AINES, então, eles agem como um anti-inflamatório, né, na qual eles vão realizar a diminuição das prostaglandinas PGE2 e das prostaciclinas, principalmente as que são derivadas da COX-2, já que a COX-2 é um indutor importante da inflamação, e isso graças à redução da vasodilatação e indiretamente do edema causador da inflamação. Vocês se deram conta que eu falei para vocês que você se desse bastante, decorasse bastante, que se desse conta que a COX-1, ela era a principal função dela, às vezes, era fazer o efeito indesejável. E o efeito indesejável que ela causa, vocês lembram que entre as ações fisiológicas das prostaglandinas estava a mucosa protetora, a mucosa do estomacal ou do adenal, que é estimulada pela COX-1, tá? Só que no momento que a gente usa os AINES, a gente está inibindo as COX, né? E vamos supor que a gente está utilizando um medicamento que ele está inibindo a COX-1. Então, vocês conseguem entender que no momento que acontece a inibição dessa COX-1 gástrica, que tem a função de proteção gástrica, não vai ter a sintetização das prostaglandinas, não vai ter a sintetização das prostaglandinas, que são responsáveis por inibir a secreção ácida e proteger a mucosa, né? Então, consequentemente, vai levar uma lesão na mucosa gástrica, né? Não sei se eu me enrolei, mas eu acho que vocês conseguem entender que no momento que a gente tem a inibição da COX-1, não vai se ter a produção das prostaglandinas e, consequentemente, não vai se ter a produção da mucosa protetora. Então, aquele ácido clorídrico que já está sendo produzido no estômago vai acabar sendo produzido cada vez mais, ao ponto de levar lesões gástricas, né? Então, por isso que os AINES, um dos principais efeitos adversos relacionados aos AINES
os distúrbios gastrointestinais devido a essa inibição da COX-1. Essa COX-1 inibida vai levar à lesão na mucosa gástrica, seja ela em leves sintomas, como desconforto gástrico e náuseas, mas há casos extremos, tá? Onde vai se progredir para a manifestação de hemorragia e a ulceração gástrica, como eu falei para vocês anteriormente. Observa-se que essa lesão, tanto quando fármacos são administrados tanto por via oral quanto sistêmicas, tá? Além disso, em alguns casos, a irritação local da mucosa gástrica causada diretamente pelo próprio fármaco pode provocar a lesão. Logo, então, essa administração oral de análogos de prostaglandinas de reposição, como é o caso do misoprostol, pode diminuir essa agressão gástrica produzida por esse tipo de agente, graças aos AINES, né? Em certas ocasiões, esses dois medicamentos, tanto os AINES como o misoprostol, eles podem ser encontrados como combinação. Ou seja, esse misoprostol faz com que a prostaglandina seja reproduzida, por isso que acontece uma reposição das prostaglandinas, e, consequentemente, vai se ter a produção da mucosa protetora. Então, o dano gástrico não se torna tão lesivo como se fosse utilizado somente o AINE. Por isso, se dá uma observação em relação aos agentes seletivos à inibição da COX-1, somente ela, COX-2, desculpa, somente ela, que pode proporcionar um bom nível de efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, causando menos danos gástricos, já que a COX-2 não faz a mediação dessa prostaglandina que produz a mucosa protetora. Além disso, entre os efeitos adversos está relacionado também aos efeitos adversos renais. Em pacientes suscetíveis, por mais que tenha doses terapêuticas, causa uma insuficiência renal aguda, que é reversível através da suspensão da terapia, tá? Esse efeito adverso ele ocorre devido à inibição da biossíntese dos prostanoides envolvidos na manutenção do fluxo sanguíneo renal. Mas o que eu quero que vocês entendam, tanto para os efeitos adversos renais, quanto para os efeitos adversos cardiovasculares, isso somente acontece por causa do uso abusivo desse tipo de medicamento. Então, esse efeito indesejável acaba ocorrendo dependendo da dose e do tempo de uso. Você sabe, a gente sabe que esses medicamentos eles são livres, são de venda livre e acabam tendo seu uso abusivo, o que pode causar a nefropatia analgésica, caracterizada por nefrite crônica e necrose papilar renal. E isso também acontece com problemas cardiovasculares que, no longo prazo de uso, faz com que aconteça processos de efeitos adversos cardiovasculares. Além disso, o AINE contrapõe seus efeitos de alguns fármacos antihipertensivos, que normalmente vão aumentar a pressão arterial em pacientes que não estejam sob medicação antihipertensiva, o que ocasionalmente vai levar a acidente vascular encefálico e o infarto agudo do miocárdio. E dali eu coloquei uma frase que vale até para todos os efeitos adversos, que raramente vai ocorrer um efeito adverso em uma administração a curto prazo, mas especialmente após a utilização prolongada. Então, por isso, tomem cuidado se vocês forem indicar ou até mesmo utilizar, tomem cuidado com o tempo de uso, porque normalmente os efeitos adversos vão aparecer. Aqui eu trouxe para vocês como uma forma de resumo, encontrei no livro de farmacologia, é uma tabelinha para vocês entenderem quais são os principais fármacos desse grupo farmacológico, qual a indicação e a seletividade, por qual seletividade de qual COX eles têm. É bem interessante, para que vocês saibam mesmo, é a nível de curiosidade, e eu achei interessante trazer para vocês a maioria dos fármacos mais conhecidos desse grupo, tá? E a relação deles com a seletividade, a inibição da ciclooxigenase e a sua indicação e ação. Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que os AINES, eles eram chamados de clássicos ou típicos. Mas existem os AINES atípicos, e é como eu também já falei para vocês, que existe um grupinho de medicamentos que eles são AINES, mas eles são AINES por causa que eles inibem as COX, mas não propriamente porque eles têm as 3 ações que são desejadas para a ação de um AINE, né?
Então, é o caso do ácido acetil salicílico, primeiramente. O nosso mimoso, o nosso conhecido, a aspirina e a AS. É o mais antigo e mais consumido em todo o mundo, nós sabemos, né? E ele apresenta somente duas das três ações desejadas para um AINE, que é a ação antitérmica e a ação analgésica. Não apresenta nenhuma propriedade anti-inflamatória. Ele se caracteriza por agir inibindo de forma irreversível e não seletiva ambas as COX, ou seja, ele inibe tanto COX-1 como também COX-2. O ácido acetil salicílico, então, ele inibe fortemente a agregação plaquetária e seu principal uso clínico situa-se atualmente na terapia de doenças cardiovasculares, tá? Ele mexe bastante nesse equilíbrio da coagulação, como eu falei para vocês, no equilíbrio de PGI2 e tromboxano A2, enquanto a inibição da função plaquetária é uma característica da maioria dos ARNs, quando vocês encontrarem, o efeito da S já é o contrário, é mais duradouro devido a uma reação química que acontece nesse medicamento. Em relação à farmacocinética da aspirina, o ácido acetil salicílico não é dissociado no ambiente ácido do estômago, o que facilita sua passagem pela mucosa, né? Ela é rapidamente hidrolisada, em particular no fígado, o que faz com que ela se converta em salicilato. Esse salicilato vai ser muito importante porque foi o anti-inflamatório original que deu origem à aspirina, ou seja, a aspirina foi derivada desse salicilato. O salicilato já não é mais encontrado por via oral para o tratamento da inflamação, mas vocês ainda vão encontrar ele em algumas preparações tópicas para essa função, tá? Em relação aos efeitos adversos, em doses terapêuticas, eles causam sintomas gastrointestinais, que, como eu falei para vocês, isso é devido à inibição da COX-1, que é uma mediadora das prostaglandinas que irão produzir a mucosa protetora no estomacal, né? Então, uma vez que é inibida, acaba causando algum processo lesivo. E isso não está longe da aspirina, que também causa alguns sintomas gastrointestinais com doses terapêuticas. Já com doses grandes, né, doses maiores, pode levar a processos de tontura, surdez e tinido. Há quem diga que esse tinido ocasionado pelas doses pode ser relacionado ao excesso de salicilato, o que se diga de passagem que é o salicilismo. Já essa também está vinculada a uma doença bem rara, que é a encefalite pós-viral, porém ela é grave em crianças, que é dita como a síndrome de Raya. Então, por isso é um medicamento que não é utilizado em crianças, tá? E a aspirina também, quando ela faz uso juntamente com varfarina, pode causar o aumento e o risco de hemorragia, levando a efeitos adversos cardiovasculares bem acentuados. Juntamente com a aspirina no grupo dos ARNs atípicos, temos também o paracetamol, o acetaminofeno. Ele também está sendo bem popular agora ultimamente com a função da vacina, por combater algumas reações relacionadas à vacina da Covid. Todo mundo conhece o paracetamol, se não tomou já ouviu falar, né? É o analgésico antipirético não narcótico mais comumente usado, ou seja, ele tem duas ações das três ações necessárias para os ARNs, ou seja, ele combate a febre e a dor, porém ele tem fraca ação anti-inflamatória. Ele se encontra a nível central, ele age a nível central e não periférico, fazendo com que não aconteça tantos efeitos adversos gástricos, mas, como eu falei para vocês, ele é um inibidor das COX, o que não impede que algum efeito adverso relacionado ao trato gastrointestinal não aconteça devido à inibição da COX-1. É um medicamento que não vai afetar a função plaquetária e muito menos aumentar o tempo de sangramento ou hemorragia, tá? As ações antipiréticas e analgésicas, elas são atribuídas devido à inibição dos sítios das prostaglandinas no sistema nervoso central. Em relação à farmacocinética desse medicamento, significa que ele é bem absorvido quando ele é administrado por via oral, sendo ele metabolizado pelo fígado, tá? Ele pode ser encontrado em várias vias de administração, sendo elas a oral, intravenosa e retal. Entre os efeitos adversos, e é bem acentuado, talvez vocês vão encontrar efeito adverso tal, vocês vão relacionar diretamente com paracetamol, e esse efeito adverso é relacionado ao fígado, a lesão hepática, que pode ser potencialmente fatal, que é a hepatotoxicidade. Então, tomem cuidado. Essa hepatotoxicidade muitas vezes é ocasionada devido ao prolongamento do uso
ou até mesmo o aumento da dose em um longo período de uso. Então, é preciso tomar cuidado, e também, juntamente com essa lesão hepática, também pode causar lesões renais devido a esse uso abusivo. Em doses tóxicas, também pode causar náuseas e vômito. Bom, e para finalizar esse grupinho dos excluídos, dos separados, que é os ARNIs atípicos, temos a dipirona. A dipirona, então, ela é proibida nos Estados Unidos, e isso por causa que ela apresenta efeitos adversos bem abrangentes e expressivos, que é o risco de aplasia medular e a granulocitose. Aí vocês vão perguntar, mas como é que aqui a gente pode usar? Há estudos em que no Brasil é utilizada devido às diferenças genéticas que a nossa população apresenta. Então, o que torna nosso uso mais seguro, diminuindo as chances desse efeito adverso que acontece na população americana. É um medicamento que também apresenta duas ações das três necessárias para um AINE, apresentação antitérmica e analgésica, apresentando fraca ação anti-inflamatória. Assim como o paracetamol, ela inibe a síntese das prostaglandinas no sistema nervoso central. A dipirona, normalmente a gente acha ela em forma genérica, mas eu acho que vocês conhecem ela como a Novalgina, né? Ela é habitualmente usada como em 500 miligramas, mas a Novalgina agora trouxe essa posologia nova, que ela é mais ativa no uso de 1 grama. Então, vocês podem encontrar nessa dosagem agora. Ela é um medicamento que ela é contraindicada na gravidez, então tomem cuidado quando indicar esse medicamento. Ela apresenta reações alérgicas e são reações alérgicas bem acentuadas. Ela pode diminuir a pressão, causar urticária, além de distúrbios vasculares e renais. Então, agora a gente vira a chave e eu apresento para vocês os ARNIs clássicos, que são os ARNIs que apresentam as três ações necessárias, que quais eram? Eram as ações antitérmica ou antipirética, analgésica e anti-inflamatória. E eu trago para vocês também um queridinho nosso, que eu acho que todo mundo conhece, eu também pelo menos já usou, que é o ibuprofeno, que é o ácido propiônico. O ibuprofeno, então, ele apresenta as três ações necessárias que a gente deseja para um ARNI, que é a analgesia, o antitérmico e anti-inflamatório. Ele se caracteriza por fazer uma inativação reversível e não seletiva da ciclooxigenase, tá? Então, isso significa que ele está inibindo tanto a ciclooxigenase tipo 1, como também a tipo 2. Mas há estudos que indicam que o ARNI tende a ter uma ação maior com a COX-2, tá? Por mais que ele iniba os dois tipos de COX, ele tem mais facilidade em inibir a COX-2. Há também ações que ele faz com maior eficácia, entre essa ação está a ação antipirética, similar com o analgésico e com nível de risco e segurança similar ao paracetamol. O ibuprofeno, todo mundo diz que ele é muito parecido com a dipirona, com a aspirina e com o paracetamol, só que ele é mais usado para dores esporádicas e pode ser utilizado em doses mais altas, até 800 miligramas, e apresentando uma certa efetividade. Ele é mais seguro ao trato gastrointestinal, porque por mais que ele iniba a COX-1, não impede que ele tenha efeitos gastrointestinais, mas ele tende a inibir mais a COX-2, o que diminui e faz com que ele seja um pouco mais seguro ao estômago. Tá? Entre os efeitos adversos mais comuns está a tontura, cefaleia, prurito, nervosismo e constipação. Leva à úlcera péptica, como falei para vocês, mas quando menor frequência quando comparado com outros ARNIs, devido à sua maior tendência a inibir a ciclooxigenase do tipo 2. Aqui fiz um apanhado de ARNIs clássicos do tipo três efeitos AA, que eu digo, né? Os efeitos AA, antitérmico, analgésico e anti-inflamatório. Entre os mais populares, talvez os mais conhecidos, está o diclofenaco. Ele inibe ambas as COX, tá? Mas ele inibe mais a COX-2. Ele apresenta, então, um risco menor de causar úlceras pépticas devido a essa inibição maior a COX-2, e ele tem uma capacidade maior de penetrar a cápsula articular. Acabei botando artículos ali, mas é articular, tá? Peço desculpa. Usado, então, para o tratamento da reumatologia e da ortopedia. Também vamos encontrar o naproxeno.
Naproxeno também acaba sendo muito semelhante ao ibuprofeno e ao cetoprofeno, e ele apresenta também uma segurança maior em relação às terapêuticas, a tratamento, se apresenta uma segurança em relação ao trato gastrointestinal. Então, isso quer dizer também que ele tende a inibir um pouquinho mais a COX-2, fazendo com que se tenha uma maior segurança nesse órgão. Apresenta efeitos adversos relacionados à tontura, cefaleia, fadiga, depressão e ototoxicidade. Temos também o cetoprofeno, também é bastante conhecido e bastante usado. Ele é popularmente conhecido por ser muito parecido com o ibuprofeno, mais utilizado para artrite reumatoide e para osteoartrite. Diferente do ibuprofeno, ele é um medicamento que inibe ambas as COX, só que ele tem maior ação à COX-1, o que faz com que ele seja menos seguro para o trato gastrointestinal, causando problemas maiores quando comparado com o ibuprofeno, por exemplo. Ele pode ser utilizado em doses menores devido à essa ação e esse efeito que ele ocasiona no estômago. Temos também o piroxicam e meloxicam, que entre parênteses são muito parecidos. O piroxicam ele se caracteriza por inibir a ativação dos neutrófilos, que são as células do sistema imunológico, como eu tinha falado para vocês no início da aula. Ele é muito utilizado para artrite reumatoide e para osteoartrite. Ele é seguro para TGI, isso quer dizer que ele tende a inibir um pouquinho mais a COX-2. Já a meloxicam, também muito parecido, ele apresenta uma maior seletividade a COX-2, igual ao piroxicam, sendo mais seguro para o trato gastrointestinal, e ele apresenta efeitos adversos relacionados a COX-2. E a nimesulida, acho que também você já tem encontrado, é muito utilizado para dores da garganta, mais ou menos para esse tipo. É preferencialmente seletiva a COX-2, mas age nos dois tipos de COX, inibindo os dois tipos de COX. Apresenta um risco de hepatotoxicidade igual ao paracetamol. E esse risco faz com que ele se delimite ao uso. Então, ele é usado no máximo por 15 dias, porque mais que esses dias pode levar efeitos adversos bem abrangentes, então precisa se tomar um cuidado com esse medicamento também. Novamente viramos a nossa chavezinha, saímos dos nossos ARNs seletivos para COX-1 e COX-2, desculpa, não seletivos, que tem as suas 3 ações, e passamos para os ARNs seletivos para COX-2. Bom, esses medicamentos, então, eles se caracterizam por agir somente na COX-2, como diz o próprio nome, eliminando qualquer efeito de inflamação e não alterando o efeito protetor da COX-1. Eles apresentam as 3 ações desejadas de um ARN, que seja a função antipirética ou antitérmica, analgésica e anti-inflamatória, sendo semelhante aos ARNs não seletivos. Entre os efeitos adversos, eles apresentam efeitos adversos mais graves que os ARNs não seletivos. E eu vou dizer para vocês por quê. Ali naquela caixinha azul eu acabei botando epitélio, mas é endotélio, peço desculpa novamente, mas na aula que eu enviar para vocês por PDF vai estar certinho. Então, para a gente dar início nessa ideia, esse tipo de ARN, então ele vai bloquear somente a COX-2 do endotélio, que no caso ali eu coloquei epitélio, mas é endotélio, já peço desculpa novamente, mas não vai bloquear a COX-1 da plaqueta, devido à sua seletividade por justamente essa enzima, a COX-2. Com isso, vai se ter uma diminuição do efeito anticoagulante relacionado à PGI2, a prostacyclina, que vai deixar de ser produzida. Consequentemente, vai parar de ser produzida, né? Mas vai se ter o tromboxano sendo produzido livremente, porque ele não foi inibido, o que faz com que aumente cada vez mais o estado de coagulabilidade. Então, vai se ter um aumento considerável das chances de efeitos trombóticos. Isso por causa que o sangue está tendendo a se coagular cada vez mais, por causa que não está se tendo um equilíbrio entre essas duas ações. Então, consequentemente, vai levar a um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, trombolismo pulmonar, tornando essa droga proibida devido a esses efeitos adversos que são muito maiores e muito mais graves devido a esse desequilíbrio da coagulação que vai acontecer com a inibição da COX-2. Por isso que esses são medicamentos que são, a maioria das vezes, não são mais comercializados. São raros os países que ainda são encontrados. Entre esses medicamentos, são as classes dos coxibes, você vai encontrar como coxibes. E entre esses medicamentos a gente vai encontrar o celecoxib, etocoxib e parecoxib.
tá? Então, como eu falei para vocês, o nome deles é os Coxib, eles foram retirados no mercado devido a essa toxicidade cardiovascular, esses problemas graves, né? Cardiovasculares, e diga-se de passagem que eles estão sendo encontrados no Reino Unido. São geralmente sugeridos para pacientes que o tratamento dos AINES convencionais traria maior probabilidade de efeitos gastrointestinais mais graves. Normalmente são pacientes que são mais suscetíveis a esses efeitos adversos gastrointestinais. Bom, então temos o celecoxib e a heterocoxib, na qual eles são usados para o alívio sintomático no tratamento da osteoartrite e da artrite reumatoide. São medicamentos que são encontrados para via oral e que apresentam efeitos adversos, assim como todos os outros, relacionados à cefaleia, tontura e rachas cutâneos. Já o parecoxib é um profármaco do valdecoxib. Ele é normalmente utilizado no tratamento a curto prazo para dor do pós-operatório. Ele não é encontrado em via oral, ou seja, ele é encontrado somente para as vias intravenosa ou intramuscular e também para via parenteral. Já em relação aos efeitos adversos, ele apresenta uma insuficiência renal bastante abrangente e também apresenta anemia pós-operatória. Acho que era isso. Eu trago para vocês aqui um breve resumo, só como uma forma bem resumida de tudo que a gente falou durante a aula, para vocês darem uma olhadinha, caso surja alguma dúvida. E também, caso surja alguma dúvida, peço que possam entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível para que vocês possam tirar qualquer dúvida em relação ao conteúdo. Agradeço pela aula de hoje e tchau. Tchau.